Então, agora que a gente já sabe o que são matrizes, vamos fazer algumas operações com elas. Por exemplo, iniciando pela adição de matrizes. A primeira condição que tem para que você possa somar duas matrizes é que elas sejam do mesmo tipo. Repare, aqui eu tenho uma matriz A do tipo 2 por 3. Lembrando, o que significa 2 por 3? Duas linhas, 3 colunas, tá? E uma matriz B do mesmo tipo, portanto eu posso somá-las, certo? Como é que a gente soma matrizes? Cara, é a coisa mais simples do mundo, tá bom? Muito facinho. Você vai simplesmente somar os elementos correspondentes montando uma outra matriz também do mesmo tipo, tá? No caso aqui 2 por 3, poderia ser 5 por 4, 3 por 3, enfim, qualquer tamanho de matriz. Porém, para fazer a adição entre matrizes é necessário que sejam do mesmo tipo. Repare que eu somo os elementos correspondentes. O primeiro elemento aqui da primeira linha e primeira coluna com o primeiro elemento também da primeira linha e primeira coluna. Então, 0 mais 1 dá 1. Coloco o resultado na mesma posição, tá certo? Que estavam os originais lá. Portanto, primeira linha, primeira coluna. Certinho? Então, nessa sequência, vai lá, o menos 1, nós vamos adicionar ao menos 7, portanto, menos 8. 1 somando com 2, 3. O 2, repare, estamos na segunda linha, vai somar com o correspondente dele, que é o menos 1, também na segunda linha, primeira coluna. 2 menos 1, 1. Menos 1 com 0, menos 1. E 3 mais 1, 4. Tranquilo? Então, adição de matrizes é isso. Tá bom? E como é que fica quando você vai fazer uma subtração? Olha, você pode ou subtrair direto, eu vou fazer lá na frente o exemplo para você ver, ou pode pensar no conceito de matriz oposta. O que é uma matriz? Está vendo essa matriz B aqui? A oposta menos B, a matriz oposta dela, que eu representaria por menos B, né? Vou colocar aqui menos B, seria a oposta, tá bom? Seria o quê? Uma matriz semelhante a essa, só que com todos os elementos com sinal trocado. Ou seja, eu multiplico todo mundo por menos 1, como se fosse uma propriedade distributiva ali. Então, vai ficar menos 1, mais 7, menos 2, 1, 0, menos 1. Percebeu? Simplesmente troquei todos os sinais. Aí eu tenho a matriz oposta. Então, eu posso encarar A menos B como sendo a matriz A mais a matriz oposta, A menos B, tá bom? Então, você simplesmente transformou aqui a subtração num problema similar ao que você acabou de resolver antes, tá? Na adição de matrizes. E aí é só somar. 0 com menos 1 dá menos 1, menos 1 com 7 dá 6, e assim sucessivamente. Tranquilo? Não é necessário fazer a troca pelo menos, você pode fazer com sinal de menos direto. Vou mostrar isso no exemplo seguinte, mas aqui, nesse último, eu já apresento mais um conceito para você, tá? Então, veja, multiplicação de um número real por uma matriz. Então, eu tenho aqui o exemplo, eu quero que você obtenha a matriz obtida por essa operação aqui. 2 vezes a matriz A menos 3 vezes a matriz B, tá? Então, vamos lá. Seria 2 vezes uma tabela, pode, eu posso multiplicar um número pela tabela, menos 3 vezes a tabela B, tá? Tabela B. Eu usei as mesmas tabelas aqui para a gente ganhar tempo. Muito bom. Então, como é que multiplica o número por uma matriz? Multiplicando todos os elementos da matriz por esse número, o que é razoável, né? Porque 2 vezes aquela tabela seria ela mais ela, como a gente acabou de aprender a adição de matrizes, tá bom? Então, menos 3 vezes a segunda. Então, olha como é que eu resolvi isso. 2 vezes a primeira, 2 vezes 0, 0, 2 vezes menos 1, menos 2, 2 vezes 1, 2, e mantendo sempre a posição correta, né? 2 vezes 2, 4, menos 2, e aqui 6. Tranquilo. E do lado de cá, B, repare que eu tenho aqui um menos 3. Então, eu posso fazer de duas formas. Eu posso pensar mais ou menos 3 vezes a matriz, ou manter, eu mantive aqui de propósito, você vê uma segunda forma de fazer, menos, e aí multiplica por 3 a matriz, tá certo? Foi isso que eu fiz, eu mantive o menos,
e multipliquei por 3. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 7, 21, aqui é menos 7, né? 3 vezes menos 7 vai dar menos 21, e assim sucessivamente. Tranquilo? Legal. Aqui eu tenho então uma subtração, ou eu faço o que eu fiz aqui, essa mais a oposta, ou faço direto. Vamos fazer direto, é mais rápido e pode. Olha só, 0 menos o 3, menos 3, menos 2, menos o menos 21. Então veja, menos com menos dá mais. É como se fosse um parênteses, como se fosse distributiva, percebe? Então menos 2 mais 21 vai dar mais 19. Depois o 2 menos o mais 6, portanto 2 menos 6, menos 4. Percebeu? Seguindo esse caminho é fácil. Então aqui as duas operações mais simples que a gente tem com matrizes, a gente vai ver depois multiplicação de matrizes, que é um pouco mais trabalhosa, mas também não é difícil, mas as mais elementares são essas, a adição e a multiplicação de um número real para uma matriz, tá bom? Guarda também esse conceito aqui que a gente desenvolveu, que é de matriz oposta, tá bom? Então, a matriz oposta a gente representa por menos o nome, se a matriz for A é menos A, se for a B é menos B, tá? E uma curiosidade, a oposta da oposta, o que seria? A própria matriz, né? Volta ao estado original. Bom, já que a gente falou do conceito de matriz oposta, vamos rever? Vou ver mais um conceito com você. A matriz oposta, então, vou te dar um exemplo, dada a matriz A, aqui 1, menos 2, 3, 4, a matriz oposta eu represento por menos A, tá? Então, o mesmo nome, sinalzinho de menos na frente, e é o resultado desta matriz multiplicada por menos 1. Ou seja, você vai colocar o oposto de cada um dos elementos da matriz. Então, o oposto de 1 é menos 1, o oposto de menos 2 é mais 2, o oposto de 3 é menos 3 e o oposto de 4 é menos 4, tá bom? Aqui eu usei uma matriz 2 por 2 como exemplo, pode ser de qualquer tamanho. Agora presta atenção, não confundir matriz oposta com matriz transposta, tá? É comum, às vezes, você está organizando, por exemplo, um controle de estoque, uma agenda, uma lista de preços, e você organizar, na hora de montar a tabela, olhar para a tabela e falar, não, não ficou bom. Eu acho que o que é linha aqui tinha que estar na coluna. Essa transposição é comum de a gente fazer, tá certo? E por isso, então, se definiu o conceito de matriz transposta. O que é matriz transposta? Exemplo mais fácil. Peguei aqui uma matriz B e colori propositalmente as linhas, né? A primeira linha aqui é amarelo, verde a segunda e terceiro aqui em vermelho, tá? Rosa. Muito bem. A matriz transposta da matriz B eu represento assim, B como se fosse um elevado, né? Com o T aqui na parte superior, tá? B transposta. Então, leio matriz B transposta ou transposta de B. Perfeito? O que é a matriz transposta? É a matriz, é a tabela que se obtém trocando linhas por colunas. Ou seja, o que era linha na primeira matriz passa a ser coluna na segunda matriz. Perfeito? Então, olha só, como é que a gente monta uma matriz transposta? Simples. Leia a primeira linha, 1 menos 2. Escreva isso que você leu, 1 menos 2, na forma de coluna. Olha lá, era linha, virou coluna, 1 menos 2. Tranquilo? Então agora pega aqui a segunda linha, menos 1, 0. Memoriza, menos 1, 0. Escreva na forma de segunda coluna, menos 1, 0. Finalmente a terceira linha, 3, 2. Escreva na forma de coluna, 3, 2. Está aqui. Muito fácil obter a matriz transposta, não é? É importante aqui você sacar o seguinte. Você, quando faz a transposta, qual era o tipo dessa matriz? Essa aqui era uma matriz de 3 linhas por 2 colunas. Então, ela era do tipo 3 por 2. A transposta, isso vai inverter. Claro, né? Se trocou linha por coluna. Observa, agora você tem 2 linhas por 3 colunas. Olha o que aconteceu com o tipo da matriz. Tá bom? Vamos fazer um exemplo de juntar tudo isso que a gente aprendeu em operações. Tá bom? Vamos lá, acompanha comigo. A ideia é a seguinte. São dadas duas matrizes, matriz A e matriz B. De modo que a matriz A é dada
olha a forma com que eu representei, pelos elementos A e J. O que é elemento A e J? Quando você monta a matriz de uma forma genérica, você não representa assim A11, A12, A13. O que quer dizer? É como se fossem variáveis, né? Tá? Para cada uma é uma variável, x, y, z, só que aqui eu posso ter infinitas variáveis e, além disso, cada uma delas com esse índice me representa a posição de cada uma, né? Então, por exemplo, o A22 é o elemento que fica na segunda linha, segunda coluna, tá certo? De uma forma genérica, essas variáveis, o A1, o A12, eu posso representar de um jeito mais resumido por A e J, tá certo? Como assim, professor? Olha só, esse A e J pode ser qualquer um desses. Então, olha só, se o I for 2 e o J for 3, aqui eu vou ler A23. Então, este elemento genérico vai representar o A23. Se o J for 2 e vamos lá, o I for 2 e o J for 1, vai ser o A21. É esse cara aqui. Percebeu? Tranquilo? Para que você usa esse formato? Em vez de escrever a tabela desse jeitão, que ocupa muito espaço, eu resumo. Mas como é que eu vou adivinhar o tamanho dela? Eu escrevo aqui, olha, eu estou dizendo que é uma matriz 2 por 3. Então, isto aqui está representando isso aqui, esse tabelão. Tá bom? A grande vantagem é, principalmente, que você, se tiver uma matriz 100 por 200, quer dizer, 100 linhas por 200 colunas, percebeu? Você não precisa escrever toda ela assim, ó. Você representa aqui A e J 100 por 200. Fácil. Ok? Aqui, para dar uma incrementada no exercício, criaram uma lei de formação para essa tabela. Então, a matriz A é dada por esses elementos, de tal forma que cada um deles, cada elemento desse, vai valer o correspondente à soma do I com o J, ou seja, o I mais o J. Então, como é que faz isso, né? Olha só, primeiro, eu represento a matriz da forma completa, né? Ela é 2 por 3, então eu fiz uma matriz de 2 linhas com 3 colunas. De uma forma genérica, seria o A1, A12, etc. E agora eu vou trocar. Ele diz o seguinte, a matriz A é 2 por 3, tal que cada elemento é dado pela soma de I mais J. Então quer dizer que esse elemento aqui ele vai valer o 1 mais 1, porque o I é 1 e o J é 1. E 1 mais 1 dá 2. Certo? Então, com esse pensamento, né, cada um deles vai valer o seu I mais o seu J. Então, este cara vai ser substituído pelo I mais o J dele. O I é 1, o J é 2, 1 mais 2, 3, e lá eu coloquei 3. Então, adivinha, 1 mais 3, 4, 2 mais 1, 3, 2 mais 2, 4, 2 mais 3, 5. Tá legal? Professor, isso é uma fórmula para montar a matriz? Calma, não é genérico isso. É uma lei de formação que foi inventada para esta matriz. Existem infinitas leis, você pode criar à vontade, tá bom? Muito bem. Então, em vez de escrever, olha, dada a matriz A igual a essa tabelinha aqui, foi incrementado. Ele resumiu, né, e deu uma lei de formação. Cabe a você saber montar a tabela, tá bom? Vamos lá, então... Agora que você entendeu, vamos treinar, vamos fazer mais uma. Dada a matriz B, B e J, cada elemento é o B e J, só que agora ela é 3 por 2, ou seja, ela vai ter 3 linhas e 2 colunas, ok? Tal que cada elemento B e J vai ser dado pelo resultado da continha 2 vezes o seu I. Repare que não usou o J, é outra lei, entendeu? A mesma coisa que eu expliquei antes, só que agora a lei é diferente. Cada elemento vai ser dado pelo dobro do I. Muito bom. Primeiro passo, escrever uma matriz B e J genérica 3 por 2. Lá foi eu. 3 linhas, 2 colunas. Então ficou assim, B11, B12, etc. Tranquilo? E quanto vale cada elemento B e J daquele? Vale o dobro do seu I. Quanto vale o I aqui do B1? Vale 1. Qual é o dobro? É 2. Então põe 2. Quanto vale o I aqui? B12. O I continua valendo 1. Qual é o dobro? É 2. Está lá. Facinho. Vamos nós.
Quem vale o I aqui? 2, o dobro, 4. 2, o dobro, 4. O I aqui vale 3, aqui também vale 3. O dobro é 6, o dobro é 6. Então está aqui a matriz B. Observa, eu não poderia, por exemplo, somar essas duas matrizes. Por quê? Porque essa é do tipo 2 por 3 e essa do tipo 3 por 2. Não dá para somar. Se o exercício pedir para somar as duas, você vai dizer, olha, não dá, não existe essa soma, tá? Eu não teria, olha, eu poderia somar o 2 com 2, o 2 com 3, e faltou alguém aqui, tá vendo? Não dá certo, então não é definido. Mas olha o que ele pede para você. O que ele quer é o resultado dessa operação, a matriz A, mais 2 vezes a transposta da matriz B. Ah, que legal, sacou? Então olha o que eu vou fazer. Eu vou transpor a B, tá? Então se a B é 2, 2, 4, 4, 6, 6, a B transposta, eu vou trocar, lembrou aqui? Vou trocar linhas por colunas. O que é linha, vira coluna. Então vamos nós, olha só. A matriz A mais 2 vezes a matriz B vai ficar a matriz A, então eu peguei lá a matriz A e copiei aqui, ó, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 3, 4, 5, certinho. Mais 2 vezes, o que tem que vir aqui dentro? A transposta da B, não a B, a transposta dela. Então vamos transpor juntos agora? Olha só. Leia a primeira linha, 2, 2. Escreva como primeira coluna, 2, 2. Assim. Leia a segunda linha. A segunda linha é verdinha aqui, olha, 4, 4. Escreva como sendo segunda coluna. Leia a terceira linha, 6, 6. Escreva como terceira coluna. E esta matriz aqui é a transposta dessa. Essa aqui é a B transposta. Ah, que legal, ficou 2 por 3 e dá para somar. Percebeu? Tranquilo? Muito bem. Você já sabe que isso aqui se multiplica primeiro por 2 e depois soma. Mas dá para fazer direto, de cabeça. Agora que você já está craque com essas operações básicas de matrizes, olha que beleza. Você vai fazer 2, não é mais o 2. Primeiro é 2 vezes 2, 4. Né? Então você faz assim, 2 mais 2 vezes 2. 2 mais 4, 6. 3 mais 2 vezes o 4. Então aqui 2 vezes o 4 seria 8, né? 8 mais 3, 11. Dá para fazer direto ou não dá? Dá, né? Você ganha aqui uma passagem, tá bom? Depois, 4 mais o dobro do 6. 4 mais 12, 16. Certo? 16. 3 mais 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, com 3, 7. 4 mais 2 vezes 4, dá 4 mais 8, 12. 5 mais o dobro do 6, 12 mais 5, 17, tá bom? E aí você tem o resultado dessa operação. Já ficou mais legal, né? Ó, você já sabe agora o que é matriz transposta também, tá bom? Adiante nós seguimos com multiplicação de matrizes. Até mais.